Olá, hoje é a nossa segunda aula do curso de Iniciação à Produção Audiovisual, que é um oferecimento da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Neópolis, no estado de Sergipe. Neópolis é a cidade onde atualmente eu vivo, onde eu resido. E, bom, esse curso, a gente tinha feito a proposta para que ele fosse presencial, mas nós tivemos um pouco de dificuldade lá na cidade de Neópolis. Por quê? Porque a cidade ela tem um núcleo urbano e ela é constituída de vários povoados, né, que ficam na área rural. Então, para muitas pessoas que moram nos povoados, ficaria inviável comparecer ao núcleo urbano da cidade para poder comparecer às aulas, né? As pessoas elas trabalham, as pessoas elas estudam também. Então, nós decidimos fazer essas aulas gravadas porque a gente não consegue atender essa demanda, né, que fica nos povoados, né, as pessoas que ficam nos povoados e que elas não poderiam ser atendidas. Então, a gente entende que as aulas gravadas elas se tornam mais acessíveis para as pessoas e elas podem assistir a hora que elas quiserem, né? As aulas gravadas, no entanto, elas colocam uma dificuldade para a gente, que é o seguinte: o audiovisual tem muita teoria, tem muita coisa para se aprender, que pode se aprender teoricamente, que a gente pode aprender também trocando informações, né, passando informações. Mas a gente não aprende a produzir o audiovisual na teoria, a gente só aprende fazendo, né? Então é a prática que vai mostrar para a gente quais são os caminhos, quais são as técnicas, quais são os recursos, quais são os modos que a gente pode empregar na produção de um audiovisual. O aprendizado do audiovisual, eu vou ser bem sincero com vocês, eu considero que assim, é 75% prática e 25% teoria, né? Tem muita coisa de teoria que a gente precisa aprender, tá? Isso não dá para a gente se esquivar desse aprendizado teórico. A gente precisa saber. Se a gente quer se profissionalizar, se a gente quer trabalhar com um bom domínio da linguagem audiovisual, né? Ganhar dinheiro com isso, ganhar a nossa vida com isso, fazer do audiovisual profissão, a gente tem muita teoria para aprender, tem muita coisa para aprender e é muito bacana, são conhecimentos assim muito legais, muito bacanas, que dão prazer, né? E a parte prática também. Então, por exemplo, aqui eu posso explicar para vocês como é que a gente opera a câmera, como é que a gente opera um gravador de áudio, quais são os microfones que a gente pode utilizar durante uma gravação de áudio. Aqui a gente pode dar dicas de iluminação, como é que faz para trabalhar com iluminação. A gente pode explicar muitas coisas, mas o audiovisual, como eu falei na primeira aula, o audiovisual não é só uma questão de imagem e som, né? Tem outros elementos que entram na composição do audiovisual. Então, essas aulas aqui, elas são bacanas, eu posso passar todo o conteúdo teórico, eu posso dar muitas dicas, mas essas aulas, elas têm que ser complementadas pela prática. E essa prática você pode desenvolver sozinho, né? De forma autodidata. Você pode também praticar em grupo, né, com outras pessoas, em dupla, em trio ou mais pessoas. Vamos desenvolver um projeto e realizar o projeto, mas é preciso a prática. A prática ela é muito importante. Então, tem questões, por exemplo, de operação de câmera, né, de fotografia, que eu posso explicar para vocês aqui teoricamente, mas na hora de chegar no lugar e fazer, fica muito mais fácil, fica muito mais inteligível, né, compreensível por que, que a gente usa uma determinada lente e não usa outra,
né? Por que que os enquadramentos eles são feitos de uma determinada forma, de outra, quais são os procedimentos que a gente tem durante a produção de um audiovisual para depois facilitar ou então para incrementar, melhorar, né, as condições de montagem, né, de edição. Então tudo isso é muito importante, mas eu passando essas informações, que são informações de iniciação, são muito importantes, mas é também muito importante que você faça aí da sua parte a prática, né? Pratique, use sua câmera, use o seu celular, use os recursos que você tem aí para poder realizar o seu filme, né? O seu vídeo. Então, é isso. Bom, na aula passada eu pedi para que vocês assistissem uma lista de filmes, né? Então, alguns filmes são bastante curtinhos, são filmes que duram menos de 1 minuto, e outros filmes já são filmes assim um pouco mais longos, né? Filmes até com mais de 1 hora de duração. Esses filmes eu peço para vocês assistirem, porque a partir deles a gente pode começar a discutir como são as estratégias para a gente produzir um vídeo, para a gente produzir um filme. Então, esses filmes que eu pedi para você assistir, eles têm têm um conteúdo, né? Eles têm uma importância histórica, né? No desenvolvimento do cinema, mas eles também têm uma importância porque eles mostram a evolução da linguagem, né, audiovisual, da linguagem cinematográfica. Então, esses filmes eles são importantes. Se você não assistiu a todos os filmes, eu recomendo que você volte lá e assista, pelo menos dos filmes longos, eu recomendo que assista o filme todo, porque eles são importantes e a gente precisa desenvolver também uma forma diferenciada de olhar para um produto audiovisual, né? A partir de agora, além da fruição, né, do prazer que a gente tem assistindo um filme, assistindo um vídeo, assistindo um show, assistindo um programa de televisão, a gente precisa agora também desenvolver uma certa visão crítica, não crítica no sentido de criticar o que as pessoas fazem, né? Mas é crítica no sentido de tentar apreender, né, os elementos que estão dentro daquele produto, as estratégias que o diretor usou, né, para a composição desse produto audiovisual, né, desse vídeo, desse filme. Então, a gente, com esses filmes que eu pedi para vocês assistirem, esses filmes eles são o início de tudo, eles são o começo, né, da linguagem audiovisual. Então, hoje a nossa aula vai ser comentar esses filmes, mas nesses comentários eu vou falar um pouquinho da história, né, do desenvolvimento do cinema, né? A partir de agora eu não vou mais ficar falando audiovisual, porque aqui a gente vai estar falando sobre linguagem cinematográfica, né, que é a base de tudo. Então eu vou usar o termo cinema, tá? Que é audiovisual, mas não esqueçam, naquele começo de desenvolvimento do cinema, né, os filmes eles eram mudos, eles eram projetados e a música era feita ao vivo. Às vezes um pianista, às vezes, sei lá, um quarteto de cordas, ou um violinista e um pianista, ou uma pequena orquestra. Então o filme ele não era apresentado sem um som. Geralmente ele tinha uma trilha. E essa trilha ou ela era uma música já escrita, né, pré-escrita, ou então era uma música que era feita ali na hora de improviso pelas pessoas que estavam produzindo sons para que a plateia, para que a audiência pudesse usufruir do filme, né? Então nós falamos filme mudo, por quê? Porque
a película, o filme, né, onde eram registradas as imagens, o filme ele não tinha uma banda, não tinha uma parte do filme que é onde fica o registro do som, como se fosse uma fita de gravação do som, né, do áudio. Então, os filmes naquela época não tinham isso. O que ele tinha era só um rolo de filme fotográfico, onde o operador da câmera ele ia fazendo registro de 24, 25 frames, né? 24, 25 quadros, né? Português, quadros por segundo, e aí depois essas imagens elas eram projetadas, né? E as pessoas assistiam, né? O filme não tinha som, mas a exibição do filme dava trabalho, dava emprego, né, para os músicos da época. Então, agora nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos dois primeiros filmes dos irmãos Lumière. O primeiro filme, que é na verdade um registro da saída dos funcionários da usina que pertencia à família Lumière. Então, é o primeiro filme que foi feito na história que se saiba, segundo os pesquisadores, os historiadores, eles falam, esse daqui foi o primeiro filme feito na história, que é a saída dos funcionários da usina Lumière. Então, é um filme curtinho, é um filme que tem até menos de 1 minuto, né? Então, eles pegaram um pequeno rolo de filme, e aí foram com a câmera na frente da usina e registraram o momento em que os funcionários eles estão saindo, né? Então esse foi o primeiro filme. E esse filme ele foi apresentado para uma plateia muito limitada. Só alguns amigos, algumas pessoas conhecidas dos Lumière, pessoas que inclusive trabalhavam com o comércio da fotografia, né? Pessoas que vendiam câmeras fotográficas, filmes fotográficos, né? Que faziam revelação de fotografias. Então essas pessoas elas foram convidadas para assistir, né? No estúdio dos Lumière, e donos, né? De empresas que trabalhavam com fotografia. Então eles apresentaram um novo invento, as pessoas ficaram realmente encantadas com aquilo e muitas pessoas compraram câmeras dos Lumière, né? Mas a primeira exibição pública aberta para o povo, mesmo em Paris, foi a exibição de um outro filme, que foi a exibição da Chegada do Trem, que é o segundo filme que está na lista, né? A chegada do trem à estação La Ciotat, né, em Paris. Então, esse é o filme que foi apresentado, foi projetado em um ambiente público, né? E, inclusive, as pessoas dizem que no momento da projeção, várias pessoas saíram correndo, ficaram assustadas, entraram em choque, achando que o trem que estava projetado na tela era um trem de verdade que ia atropelar a plateia, né? Então tem gente que fala isso, que conta essa história, eu não sei se ela é verdadeira, mas aqui é um ponto bastante importante para a gente falar a respeito da visualidade humana, né? Lá na primeira aula eu disse para vocês que o que é a imagem? A imagem ela é a junção de um fenômeno físico, que é a manifestação da luz, né, com a nossa capacidade fisiológica de receber as informações de luz e compor as imagens no nosso cérebro, né? Então, essa questão, essa história, né, que várias pessoas elas ficaram assombradas com a chegada do trem na estação, as pessoas que estavam assistindo a projeção do filme, essas pessoas acharam que aquilo seria verdade, é muito plausível. Tá? Por quê? Porque a fotografia e o cinema, o filme projetado, eles são um choque na história
na cultura da visualidade humana. Tá? Antes da fotografia, as pessoas estavam acostumadas a ver desenhos, pinturas, gravuras, esculturas. As pessoas elas nunca tinham visto uma imagem tão real, né? Mesmo que a gente vá para os pintores, né, do período renascentista em diante, né, os barrocos, os clássicos, os neoclássicos, sei lá, todos esses pintores que vieram depois de Leonardo da Vinci, depois do Giotto, depois do Michelangelo, Rafael, Rubens, Dürer, né? Todos os pintores, eles vieram se aproximando muito da representação da realidade. Tem alguns quadros, por exemplo, quando a gente vê quadros, por exemplo, dos pintores holandeses, né, como Rembrandt, a gente fica muito espantado com, ou então o italiano Caravaggio, né, a gente fica muito espantado com a capacidade que esses caras tinham de pintar as pessoas, de pintar as coisas, de representar as pessoas através da pintura com o grau de realismo, de realidade que tem nessas imagens. Então, lá no começo dessa pintura mais que busca mais a representação da realidade está o Giotto. Tem um relato que diz que quando as primeiras pinturas do Giotto que foram feitas, os afrescos, né? Afresco é uma técnica de pintura direto na parede. Então, dizem que o Giotto, quando ele pintava, fazia os afrescos dele, ele causava um espanto muito grande nas pessoas, porque as pessoas naquele período, elas não estavam acostumadas com aquele grau de realismo na pintura. Então, as pessoas estavam acostumadas mais com desenhos e pinturas que eram representações mais esquemáticas do ser humano, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos reis, né? Então, eram pinturas mais esquemáticas, né? Que qualquer pessoa assim poderia fazer. Quando o Giotto chega, ele vai fazer a representação, ele coloca o quê? Ele coloca uma sombra, coloca um recurso, um efeito de tridimensionalidade que não era usado na época que ele vivia, né? Se a gente for olhar algumas pinturas antigas, alguns afrescos antigos, muito mais antigos, 1000 anos antes do Giotto, por exemplo, as pinturas que existiam em Pompeia, a gente vai ver que os pintores daquela época, eles eram capazes de fazer pinturas bastante realistas e tal, com bastante técnica, mas esse conhecimento ele foi se perdendo durante a Idade Média. Então, quando chega no Giotto, que ele coloca uma impressão de tridimensionalidade na pintura, isso causa um choque na cultura visual das pessoas da época dele, né? Depois a gente vai ver no Renascimento que as pinturas do Da Vinci, do Michelangelo, do Rubens, do Rafael, né, toda aquela geração de pintores renascentistas e daí por diante todos os outros, a gente vê o desenvolvimento de uma cultura visual muito mais sofisticada, muito mais refinada, isso na Europa, né? A pintura ela continua seguindo os critérios de bidimensionalidade, né, as sensações de bidimensionalidade em várias outras partes do mundo, né? Mas lá na Europa, na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Holanda, né? Na Alemanha, a gente vê os pintores, os desenhistas, eles caminhando para um padrão de visualidade que é o caminho da representação da tridimensionalidade, apesar de a pintura ser uma prática de visualidade bidimensional. Bidimensional por quê? Porque a pintura, o desenho feito no papel, feito numa parede, ele é feito só em duas dimensões. Ele tem a largura, né, e tem a altura. Não tem profundidade. Não tem profundidade. O papel, a tela, a parede, eles não têm profundidade, né?
A tridimensionalidade, ela acontece na escultura. A escultura é um objeto tridimensional porque ele tem a altura, ele tem a largura e ele tem a profundidade, né? É uma coisa que você pode chegar e pegar com as suas mãos e você sabe que aquilo é tridimensional, que aquilo ali é um objeto que é palpável. Agora, a bidimensionalidade, ela diz respeito a objetos que são representados numa tela plana, ou que não seja plana, mas numa tela que só tem duas dimensões, altura e largura, né? Então, mesmo assim, os pintores eles vão buscar a representação da tridimensionalidade através do estudo, através da aplicação de regras, né, de perspectiva, que é o que garante a representação da tridimensionalidade. Eu não vou entrar nesse debate aqui agora, a gente vai falar sobre isso um pouco mais profundamente quando a gente for falar sobre a fotografia. Então, eu estou dando essa explicação inicial para a gente entender também que os irmãos Lumière, quando eles criam a imagem, né, o Niepce, quando ele inventa um método de retenção da imagem através do processo de heliografia, que é o que depois vai virar a fotografia, eles estão, o Niepce estava trabalhando com a representação da imagem no espaço bidimensional também, que era o papel, né? Eram placas de metal que eram utilizadas no lugar dos negativos, né? E depois a imagem que estava na placa de metal ou na placa de vidro era transferida para o papel. Então nós estamos falando de representações bidimensionais no papel quando a gente fala de fotografia. A representação do cinema, da imagem projetada do cinema, ela também é bidimensional, só que ela é projetada numa tela. Ela não é uma imagem fixa que se forma na tela do cinema e que fica ali marcada como uma gravura. A tela de cinema era simplesmente uma tela em branco onde as imagens projetadas elas vão se sucedendo. Então essa invenção ela é muito importante. E a descoberta de um método para fazer com que as pessoas tivessem a sensação de movimento através da reprodução da imagem, representando o movimento, isso é uma conquista muito grande da humanidade. Isso é um desenvolvimento muito surpreendente da capacidade humana, né? Porque eu tinha falado na primeira aula que houve um desenvolvimento da física, né, dos estudos de óptica, dos estudos também de química, que a química ela era usada para fazer os negativos, né, para fazer as primeiras placas e depois os filmes onde as imagens elas são registradas. Eu vou explicar isso um pouco mais adiante. E houve um desenvolvimento também muito grande da engenharia, tá? Então, os engenheiros, eles vieram ao longo do século XIX e também ao longo do século XX trabalhando para quê? Para fazer cada vez máquinas melhores, tanto para fazer fotografia quanto para fazer filmes. Eles vieram refinando o processo fotográfico e também o processo fílmico, né, cinematográfico. E isso é um desenvolvimento muito bacana, muito bonito. E quando a gente assiste o filme dos irmãos Lumière, hoje as pessoas talvez não tenham sensibilidade para isso, mas o primeiro filme dos irmãos Lumière é uma grande conquista da técnica, da tecnologia, da ciência, da inteligência humana, mas também da criatividade, né? E eu estou usando esse termo aqui agora, criatividade, porque esse é um termo importantíssimo. Essa é uma característica muito importante das pessoas que vão trabalhar com
cinema, com vídeo, com a computação gráfica, com audiovisual. A criatividade, ela é muito importante. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito das questões estéticas do filme dos Irmãos Lumière, e aí já vou fazer o link com os outros filmes que a gente assistiu. Os dois filmes dos Irmãos Lumière, vocês devem ter percebido, eles foram feitos com a câmera fixa, com a câmera parada num determinado lugar. Vocês percebam duas coisas: a câmera está fixa, ela não gira para um lado, não gira para o outro, ela não tem mudança no quadro, então é uma imagem fixa, como se fosse uma fotografia em movimento. Então a gente percebe na imagem dos Irmãos Lumière, os registros deles, esses registros, eles foram feitos de uma tomada só, um plano só aquele enquadramento, e o filme ele dura poucos segundos, né? Eles não são filmes que duram muito tempo. Então, em primeiro lugar, o desenvolvimento, são as primeiras imagens do cinema. Os Irmãos Lumière, eles não tinham interesse em usar a invenção deles para o desenvolvimento de processos criativos, né? De contar histórias e tal. Eles tinham um objetivo muito claro, que era o quê? Era vender câmera. O objetivo deles era comercializar as câmeras, e os principais argumentos, entre os principais argumentos que eles tinham, era de que a câmera ela era muito importante para a utilização técnica ou científica. Então, por exemplo, a câmera poderia ser usada para estudar o movimento do corpo humano, ou então para estudar o movimento, o movimento dos animais. O movimento dos trens, dos barcos, ou então outros fenômenos que acontecessem na natureza, ou então simplesmente a câmera poderia ser usada para fazer o registro de uma pessoa viva se movimentando, né? Como se fosse uma fotografia mesmo em movimento. Então, os Irmãos Lumière, quando eles inventaram a câmera fotográfica, eles tinham o objetivo de vender a câmera cinematográfica como se fosse uma evolução do comércio de câmeras fotográficas. Então, o interesse era unicamente de vender, né? Mas com esse equipamento, eles precisavam demonstrar que eles tinham utilidade, que esse equipamento tinha utilidade, e que o equipamento é capaz de fazer registros de imagens com boa qualidade, né? Então eles fizeram essas demonstrações, eles fizeram esses filmes, né? Fizeram vários outros filmes depois desses dois. Ao longo dos anos eles aproveitaram para utilizar, ampliar, né, as possibilidades de uso do equipamento. Mas o que eu também preciso dizer para vocês é o seguinte: a fotografia ela exige que a gente, quando opera uma câmera, a gente precisa ter conhecimentos de como a gente pode fazer com que a luz registre a imagem no filme, né, ou na placa, né? Antigamente eles usavam placas de cobre, ou então usavam placas de vidro, né, para fazer fotografias. Mas o cinema ele só foi possível por quê? Porque as imagens já estavam sendo registradas em películas, né? Películas que inclusive podiam ser dobradas, podiam ser enroladas. É o filme fotográfico como a gente conhece, né, que era usado antes das câmeras digitais, que continua sendo usado por muitas pessoas que ainda trabalham com filme fotográfico, né? Então o filme ele é muito mais maleável. Então a pessoa precisava entender qual era a química utilizada
para a produção dos negativos, né, que é o filme fotográfico. Então, quem operava a câmera precisava fazer uma série de testes antes de filmar para determinar quais eram as quantidades de luz, o tempo de exposição, uma série de detalhes sobre fotografia, que nós vamos falar adiante, não é o caso de falar hoje, mas a pessoa precisava saber de uma série de detalhes técnicos para que a imagem fosse gravada no filme fotográfico utilizado para fazer o cinema. Então precisava, além do conhecimento teórico, precisava também ter um conhecimento da prática que só vem através da prática mesmo. Então os caras, eles testavam, eles faziam um filme, e aí o filme com aquela determinada química, né? E depois, quando eles o colocavam na câmera, eles faziam testes até determinar, olha, para essa quantidade de luz, essa intensidade de luz, nós vamos trabalhar com o filme, a abertura da lente tem que ser de tal medida, né? Tem uma série de detalhezinhos, mas isso não vem ao caso. Eu estou mencionando isso porque naquela época os operadores de câmera, eles já precisavam ter um conhecimento muito sólido sobre fotografia. Então, às vezes a gente acha assim, ah, mas aquilo ali era um plano fixo, era um plano que não tinha graça nenhuma, é um filme sem graça. Olha, é um filme sem graça para a gente que está hoje aqui no século XXI, que a gente já viu uma série, uma infinidade de experiências, né, que o cinema proporcionou, né, que o desenvolvimento da produção cinematográfica proporcionou a todos nós. Mas uma pessoa que trabalha com audiovisual, que entende como é o processo, quando vê essas imagens dos irmãos Lumière, por exemplo, entende que ali eram pessoas que tinham uma competência muito grande, uma inteligência muito grande, e pessoas que se dedicaram bastante a conseguir fazer com que a imagem em movimento aparecesse para a humanidade. Alice Guy Blaché, talvez ela tenha sido a primeira pessoa na história do cinema a tentar contar uma história utilizando a câmera que foi inventada pelos irmãos Lumière, né? Há alguns pesquisadores que dizem que não foi ela, foram outras pessoas, foram homens, né? Mas ficou também essa informação na história. Existe uma dúvida a respeito, mas vários historiadores, eles reputam, eles dizem que foi Alice Guy Blaché a primeira pessoa a tentar contar uma história utilizando uma câmera cinematográfica, a invenção dos irmãos Lumière. A Alice Guy Blaché, ela trabalhava com o Gaumont. Gaumont era um grande vendedor de câmeras fotográficas que existia na França, né, que viveu na França, e Alice Guy Blaché era secretária dele. Então, o Gaumont e a Alice, eles estiveram na primeira exibição que os irmãos Lumière fizeram da projeção, né, do primeiro filme deles, né, que é aquele primeiro filme que eu coloquei na lista, que é a saída dos funcionários da usina Lumière, né. O Gaumont e a Alice Guy Blaché, presentes, eles ficaram, lógico, surpresos, espantados com aquilo que eles estavam vendo, e o Gaumont passou a comprar e revender câmeras cinematográficas. E a Alice Guy Blaché, ela aprendeu com os técnicos, né, com os fotógrafos, com os cinegrafistas, olha aí uma profissão nova que apareceu, né, o cinegrafista. Ela aprendeu como é que se trabalhava com a câmera, ela aprendeu tudo, e aí ela decidiu desenvolver histórias utilizando uma câmera de cinema. Esse filme, o primeiro filme da Fada, né, a Fada dos Repolhos, o que a gente viu aí é um registro do que sobrou do filme.
A Alice Guy Blaché fez esse filme em 1896 e ela faleceu em 1968. Né? Antes dela falecer, ela conta que esse filme, A Fada do Repolho, tinha outros personagens, não era só a fada é ela, né? A fada é a Alice Guy Blaché, ela que está ali no meio dos repolhos, né? Na representação dos repolhos tirando as crianças e tal, mas ela conta que esse filme tinha outros personagens, tinha um casal, tinha uma outra, né? Tinha um fazendeiro, então tinha vários outros personagens. Então esse é um filme perdido e sobrou esse fragmento do filme. Né? O que a gente vê é, mais uma vez, a câmera parada, a câmera fixa, né? Um plano como se a atriz, no caso ela, estivesse se apresentando para uma plateia de teatro. Então a noção de visualidade que a Alice Guy Blaché usa nesse filme é uma noção de visualidade que existia do teatro, né? Então as pessoas sentavam na plateia, olhavam para o palco, né, essa estrutura do palco italiano, e aí as pessoas assistiam, né, o desenvolvimento de uma peça, de um monólogo, com vários atores ou com um ator, né, mas era tudo dentro daquele caixote que é o palco, né? O palco é um caixote com 3 paredes, né, e não tem a quarta parede está aberta para a plateia. Então essa mesma lógica ela foi empregada no enquadramento que Alice Guy Blaché usou na Fada do Repolho. A gente vê que a imagem ela tem um pouco de oscilação também. As pessoas, a Alice Guy Blaché, ela utilizava a luz natural para fazer os filmes, né? O estúdio, na verdade, era um estúdio que tinha as paredes, mas aí o céu aberto, né? Para poder entrar bastante luz. Tem o horário do dia para fazer a gravação, tem uma série de limites. Por quê? Porque o filme cinematográfico e o filme fotográfico daquela época não era um filme muito sensível, ele dependia de um tempo maior de exposição ou de uma maior intensidade de luz. Então, a maioria dos filmes feitos durante esse período, esses filmes que eu coloquei na lista, todos eles foram feitos utilizando luz natural, a luz do sol, né? E às vezes com um complemento de um tipo de luz que não se usa já há muito tempo, né, mas que era uma luz muito forte, que é como a luz que é utilizado em solda elétrica, né? Uma luz que era provocada, né, que era uma luz fabricada por eletrodos. Então se dependia muito da luz natural. Essa era a realidade com que Alice Guy Blaché começou a trabalhar na produção dos seus filmes. Ela fez mais de 1000 filmes, Alice Guy Blaché, ela fez mais de 1000 filmes, a maioria dos filmes foi perdida, né? Então sobraram uns 300 filmes ou pedaços de filmes do material que ela produziu. A Alice Guy Blaché, ela fez o primeiro filme dela em 1896 e o último filme dela foi aproximadamente no ano de 1914, 1915. Então o segundo filme que eu coloquei para a gente assistir, que é o The Fallen Leaves, né, as folhas que caem, né, as folhas caídas. Esse filme ele foi feito em 1912, né? Já no finalzinho da carreira da Alice Guy. Eu não sei exatamente por que ela se retirou da área do cinema, né? Por que ela deixou de trabalhar, mas a gente sabe que ela teve uma falência, ela foi uma grande empresária também, uma das primeiras grandes empresárias do cinema, e depois ela faliu, aí ela se retirou, ficou escondidinha o resto da vida, né? Então
até o ano em que ela morreu, em 1968, já com mais de 90 anos de idade. Algumas pessoas conseguiram pegar depoimentos dela, ela contou como é que foi a vida dela, existe uma biografia e tal, mas o fato é que a Alice Guy Blaché, ela é uma pessoa que desapareceu da história do cinema. Desapareceu. Só recentemente é que as pessoas vieram a retomar essa história do cinema que começa com uma mulher, né? Então esse filme, o Fallen Leaves, ele é um filme que foi feito com uma técnica já um pouquinho mais refinada de montagem, mas os recursos eram praticamente os mesmos, né? O cenário, e aí você tem essa visualidade do teatro, né? Os planos, como os planos abertos e tal, o posicionamento da câmera fixa, né? Uma fotografia muito bonita, muito bacana. E a gente vê também nesse trabalho da Alice Guy Blaché uma preocupação muito grande com a manutenção dos níveis de luz. Então o operador de câmera, ele tomou muito cuidado a, com a operação do equipamento para conseguir que a luz não variasse tanto entre um plano gravado e o outro, né? A gente tem 3 anos depois que a Alice Guy Blaché fez o The Fallen Leaves, o D.W. Griffith, ele fez em 1915 um filme chamado Nascimento de uma Nação, que é um filme extremamente racista, né? É um filme extremamente racista, né? Que não vale a pena ver pelo conteúdo, pela narrativa dele. A gente deve considerar assim que é um filme problemático do ponto de vista ético, muito ruim, assim, é péssimo do ponto de vista ético. Mas o D.W. Griffith nesse filme ele tem várias conquistas estéticas, principalmente na técnica de montagem. Mas o D.W. Griffith, ele não conseguiu evitar um problema muito grave, que é a variação das intensidades de luz entre planos, né? Então a gente vê que no decorrer do filme tem muita variação de qualidade fotográfica, né? Mas ele conseguiu fazer muitas coisas importantes para a história do cinema. Na linguagem cinematográfica, o desenvolvimento da linguagem cinematográfica tem uma certa dívida, né, com o D.W. Griffith, principalmente nos recursos de construção da narrativa. Mas é um filme que tem muitos problemas também, e principalmente o problema ético, né? Então é um filme que eu não coloquei na lista. Quem quiser assistir pode assistir, é um filme que dura mais ou menos umas 3 horas, né? Mas é um filme que, assim, tecnicamente vale a pena a gente assistir por várias questões, mas eu optei por não utilizar o filme do Griffith. Já tem técnicas de montagem muito sofisticadas para a época, né, nos filmes do Georges Méliès, que é o 5º filme que eu coloquei para vocês, que é o filme da Viagem à Lua. Georges Méliès foi um grande realizador, né, um pioneiro, né, da linguagem cinematográfica. Ele, antes de ser cineasta, ele era um mágico, né, um ilusionista. E o Méliès, ele conseguiu transformar o cinema num espetáculo, né? Divertir as pessoas, não só divertir, mas impressionar, causar espanto nas pessoas com os truques que ele faz utilizando a linguagem cinematográfica. A gente vê nesse filme, Viagem à Lua, uma história já muito bem estruturada, muito bem contada,
né? Existia os filmes da Alice Guy Blaché já eram muito bem estruturados, mas o Méliès ele vai para requintes na forma de contar uma história que transformam, né, a linguagem audiovisual. Ele é uma pessoa que lá nos autos de 1902, 7 anos, né, após a invenção da câmera cinematográfica, ele é um cara que consegue estabelecer, né, uma construção de narrativa, um código que até hoje é utilizado. O que os cineastas fazem hoje, com todos os recursos existentes hoje, o Méliès ele começou a fazer poucos anos depois da invenção da câmera, né? Então a gente vê truques, a gente vê cortes, a gente vê um trabalho de montagem muito bem elaborado, muito rigoroso, né? As imagens também, elas são feitas, elas são produzidas utilizando um rigor metodológico muito grande, né? Então o Méliès ele é um cara que ele continua utilizando a câmera, o ponto de vista da plateia, né, para contar uma história. Ele continua utilizando isso, mas ele já começa a fazer cortes, começa a fazer o que mais tarde o Eisenstein, que é um grande teórico do cinema, ele vai falar, começa a fazer montagem, né? A gente vai falar sobre edição e montagem, então eu vou poder explicar lá adiante melhor o que tem de refinado, o que tem de criativo, de inventivo e de assim, absoluta inteligência no trabalho que o Méliès ele faz, né? O Méliès ele usa também uma técnica que a Alice Guy Blaché ela já tinha utilizado, que é de colorizar o filme. Os filmes eles eram colorizados à mão. Alguns filmes, né, quando tinha recurso, quando eles tinham condição, a Alice Guy Blaché ela fez essa experiência de fazer os filmes colorizados à mão. Os negativos, os filmes eram em preto e branco e eram colorizados à mão, que é uma técnica que já existia também na fotografia, né, de pegar um negativo em preto e branco, fazer a foto e depois colorizar, utilizando métodos de pintura, né, métodos específicos para o filme fotográfico. A Viagem à Lua, por exemplo, é um filme baseado na literatura, né, do Júlio Verne e também do H.G. Wells, né? Ele utiliza dois livros, né? O Méliès ele se inspira em 2 livros para poder construir a história da Viagem à Lua. Todos os filmes do Méliès eles são geniais, né? E o Méliès ele é um cara que também, depois de alguns anos, ele desaparece, né? Ninguém tem notícia dele. O Martin Scorsese fez um filme há alguns anos atrás chamado Hugo Cabret, né? A Invenção de Hugo Cabret. E o Méliès ele aparece, ele na verdade o grande homenageado do filme do Martin Scorsese é o Georges Méliès. E é muito importante o trabalho, o desenvolvimento dos trabalhos do Méliès para a história do cinema. Então, recomendo que vocês assistam, tem muita qualidade, muita criatividade, eu acho que a palavra-chave é essa, criatividade no trabalho do Méliès, mas também tem a questão do rigor técnico. Ele era rigorosamente técnico, né? Nos filmes que a gente assiste e que eles são usados como referência para a gente poder contar a história do cinema, esses filmes, eles tecnicamente, eles são muito bem feitos, né? A gente não vê imagem fora de foco, a gente não vê o enquadramento mal feito, a gente não vê, exceto no filme do Griffith, a gente não vê variações de luminosidade muito grandes na passagem de um plano para outro. Então, essa época do cinema mudo, embora os filmes não gravassem a voz, né, das personagens, dos atores,
Os filmes, eles eram feitos com muito rigor, né? Existe muita qualidade na imagem, né? Então vale muito a pena assistir os filmes do Méliès, ele tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Outra pessoa importante para a gente conhecer a obra, conhecer o trabalho, é o Charlie Chaplin. Esse filme que eu indiquei aí para vocês, dizem que é a primeira aparição do ator Charlie Chaplin no personagem, né, do vagabundo que entrou para a história, né, que emocionou o mundo inteiro. O Méliès, ele já havia sido um grande sucesso, né, na Europa, né, nos lugares onde existia a possibilidade de fazer a projeção de um filme, mas o Charlie Chaplin, ele é o grande fenômeno mundial, ele é o Pelé do cinema daquela época. Ele é uma figura absolutamente incontornável na história do cinema. Esse filme que a gente assiste, né, que é essa coisa da corrida de automóveis em Venice, né, essas corridas de automóvel era um evento que acontecia, né, em Venice, lá na Califórnia, e eram carros que não tinham motor, eram carros de criança, né? Então esses carros, eles disputavam uma corrida, ver quem chegava mais longe, quem ia mais rápido e tal. Carros sem motor, né? Como se fossem carrinhos de rolemã, né? Então o Chaplin, ele fez esse filme, a primeira aparição dele, e uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que existem duas câmeras trabalhando ali, né, simultaneamente. O Chaplin, ele faz uma performance, ele faz uma atuação que é genial, né? Ele faz o papel do cara que está atrapalhando as pessoas de filmar, né? Tem um diretor e um cinegrafista trabalhando ali para filmar a corrida, e ele é o cara que está toda hora querendo aparecer, entrando na frente da câmera. Então, o que acontece nesse filme? Existem três visualidades, né? Então tem a imagem do Chaplin, que é feito pela câmera, que o operador tá produzindo as imagens, né, junto com o diretor, que é a câmera essa primeira câmera é a câmera que aparece nos outros planos. Tem um plano que é feito de frente para a câmera, que mostra o cinegrafista ali trabalhando, e o diretor e o Chaplin tomando a frente da câmera, e tem um outro posicionamento dessa segunda câmera que é atrás da câmera que está filmando a corrida. Então a gente tem aí alguns posicionamentos de câmera. Tem posicionamento de câmera para registrar o público, e tem um momento em que o Chaplin, ele aparece em close, né, fazendo caretas. É muito importante a gente prestar atenção nesses posicionamentos de câmera nesse filme do Charlie Chaplin. É um filme que foi feito em 1914, né, e é um filme já muito engraçado, ele é muito simples de fazer, mas ele tem aquela coisa, né? Tem a criatividade no posicionamento, que o posicionamento das câmeras vai explicitar para a gente, né? Tem essa criatividade, e tem a criatividade também do Chaplin, da ideia de interpretar aquela figura que fica atrapalhando a filmagem da corrida, o cara que quer aparecer de todo jeito na frente da câmera, né? Que quer protagonizar, né? E impedindo o cinegrafista e o diretor de fazer o registro da corrida. É um filme muito interessante. O outro filme que eu coloquei aí já é um filme de 1924, do Harold Lloyd. O Harold Lloyd, ele era um acrobata, né? Ele é um cara genial, assim, as acrobacias dele são muito interessantes, né?
E o Harold Lloyd, ele e o Buster Keaton, apesar de eles terem suas diferenças em relação ao processo criativo, né, as narrativas e tal, o Harold Lloyd, ele é realmente um acrobata, né? E o Buster Keaton, ele é um acrobata dissimulado, mas o Harold Lloyd, ele é mais visceral, né? Ele quer trabalhar mais com a emoção, ele quer gerar mais, o filme dele gera tensão na plateia, né? As pessoas ficam, quando a gente assistia esses filmes do Harold Lloyd no cinema, eu ainda criança, né, tive a oportunidade de assistir os filmes do Harold Lloyd, do Buster Keaton, né, também. Então a plateia ia à loucura, as pessoas gritavam, urravam, riam, né? Era muito divertido. O cinema nessa época era muito divertido, né? Esses filmes do Harold Lloyd, do Buster Keaton, do Charlie Chaplin, eles não eram feitos para uma plateia passiva. Eles eram feitos para uma plateia barulhenta, uma plateia que se diverte, que pula, que grita, que se emociona, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, né? No comportamento do público dentro do cinema e como os filmes eles vão afetando as pessoas quando são projetados, né? Então, aquela hora, teve um momento na primeira aula que eu falei de a gente entender a psicologia, é porque a gente sabe, a partir dessas experiências, que os filmes, essas narrativas, elas mexem com a psicologia das pessoas, como as imagens, as pinturas, os desenhos, os romances, né, as fábulas, todas elas mexem com a psicologia do ser humano. E os filmes, eles fazem isso também, mas eles fazem isso de uma forma que muitas vezes chega a ser embriagante, né? Quando você entrava no cinema e assistia um filme do Buster Keaton ou um filme do Harold Lloyd, por exemplo, você entendia que aquela plateia toda parecia que estava todo mundo embriagado, embriagado de emoção, de tensão, de expectativas, né? Então, o filme do Harold Lloyd, ele também tem, além de ser muito sofisticado na forma de filmar, né? Nos planos, nas ações, nas atuações, ele é muito sofisticado com relação à qualidade da imagem, né? Mas ele é muito sofisticado também na forma como ele manipula, como ele manobra, né, o comportamento da plateia, o comportamento da audiência. Isso a gente vê nos filmes do Chaplin, a gente vê também no Buster Keaton. E o filme seguinte que eu coloquei na lista é o Encouraçado Potemkin, né? A gente escreve Potemkin, mas a pronúncia correta é o Encouraçado Potemkin, né? Nesse filme, o Sergei Eisenstein, que é um cineasta russo, né, o soviético, ele tenta fazer a reconstituição de um evento histórico muito importante, né, que antecedeu as lutas lá para a constituição da União Soviética, né? Antes da luta dos bolcheviques para derrubar a monarquia dos Romanov, na Rússia, né, que é a Revolução Russa, teve esse fato, né, que marinheiros que estavam a bordo desse encouraçado Potemkin, eles se revoltaram porque eles estavam recebendo como alimentação uma ração de carne, e essa carne era podre, a carne estava estragada, né? Carne com bichos, com larvas. Então houve essa revolta dos marinheiros,
a marinha da Rússia na época, né, decidiu que ia atacar os marinheiros, veio a ordem superior para que os marinheiros eles fossem atacados, eles fossem punidos, fossem castigados. Então esse filme ele é muito refinado em termos de construção de narrativa, mas também na forma de dirigir, a forma da direção do filme. Tem coisas extraordinárias acontecendo no filme, tem movimentações de câmera, tem os cortes, tem as passagens de planos abertos para planos fechados, né? E tem uma série de detalhes na construção da narrativa que elas fazem parte de toda uma teoria do cinema. O Sergei Eisenstein, ele é um dos primeiros teóricos do cinema e ele é um cara muito conhecido por quê? Porque nessa época os russos, eles estavam estudando o cinema com interesse na construção de uma linguagem cinematográfica. Eles entendiam que o cinema era uma linguagem e era uma arte também, né? Então os russos eles deram um salto em termos de compreensão do que é cinema, do que é a construção da narrativa cinematográfica, do que existe neste diálogo da produção cinematográfica, né, da produção que um diretor e uma equipe produzem, o que existe na relação com a plateia, né? Então, quando a gente fala que o Harold Lloyd, o Buster Keaton, o Charlie Chaplin, o Douglas Fairbanks e outros grandes criadores, né, muito criativos, o Méliès também, que eles conseguiam uma reação do público muito intensa, eles faziam isso, mas quem começou a pensar nisso de uma forma muito séria, assim, em termos de psicologia, de psicanálise, pelo que eu entendo, foram os russos, e entre eles, o mais importante, sem dúvida, é o Sergei Eisenstein. O Sergei Eisenstein é um grande mestre do cinema, os filmes dele são maravilhosos, né? E ele é contemporâneo de outros grandes cineastas, né, como Fritz Lang, como Murnau, muitos outros diretores, criadores que são geniais, que são pessoas assim incontornáveis para a gente entender não só a história do cinema, mas a própria forma como se constrói a narrativa audiovisual. Hoje a gente tem muitos cineastas fazendo filmes que são muito bacanas, são muito legais, né? Mas esses caras da década de 20, da década de 30 do século passado, esses caras eles são muito geniais e eu costumo dizer que eles são mais geniais ainda porque eles trabalhavam com recursos técnicos e tecnológicos muito limitados em relação com o que a gente tem hoje para trabalhar. Então, esses caras, eles fizeram verdadeiros milagres. E entre esses milagres, a própria construção, a invenção de uma linguagem audiovisual, né? A invenção de uma estrutura de narrativa. E, na verdade, não é uma estrutura e uma narrativa, são muitas estruturas e muitas construções de narrativas, né? Muitas possibilidades de narrativa. Então eu recomendo que vocês assistam os filmes do Eisenstein e quem tiver acesso, existe um texto do Sergei Eisenstein que eu recomendo para todo mundo, os meus alunos, todo mundo eu recomendo. É um texto do Eisenstein que foi traduzido pelo Haroldo de Campos, né? Chamado O Princípio Cinematográfico Euideograma, né? O Eisenstein escreve esse texto ainda na década de 1920, porque ele faz uma crítica ao cinema japonês. Ele diz que o cinema japonês da década de 20 ele é desprovido de uma consciência de montagem, né?
Então a montagem ele é um elemento importante na construção da narrativa cinematográfica. E ler esse texto é muito importante para a gente entender, né? Não só o que é a montagem, o que é linguagem, mas o que é criatividade também. Está tudo nesse textinho, um textinho curto, maravilhoso de ler, né? É um texto muito bonito e que mostra assim a genialidade do Eisenstein, não só para a produção de imagens, a produção de filmes, mas para teorizar a respeito do cinema, né? Depois desse filme do Eisenstein, eu coloquei aí por último o filme do Dziga Vertov, que é Um Homem com uma Câmera, que é um filme de 1929. Como vocês vão ver na abertura do filme, está escrito em cirílico, né, que é o alfabeto russo. Está escrito lá, mas está traduzido nas legendas. Então a gente vê que o Dziga Vertov ele tem a ambição de trabalhar o desenvolvimento de uma linguagem, né? Então essa época na União Soviética a gente tem muitos intelectuais trabalhando com linguagem. Tem também no Ocidente, né? No Ocidente, no final do século XIX, a gente vê o Ferdinand de Saussure inventando, né, um termo chamado semiologia, que é uma forma de estudar a linguagem. A gente vê nos Estados Unidos o Charles Sanders Peirce inventando uma ciência semelhante, né, à do Saussure, que o Peirce chama de semiótica. E a gente tem também ali na Europa um filósofo, né, o Russell, um alemão, ele inventando uma outra forma de entender a linguagem, o conhecimento, né, que é uma ciência chamada de fenomenologia. Então, o cinema ele é um laboratório maravilhoso para a semiologia, para a semiótica e para a fenomenologia também. Mas essas são questões que são muito profundas, que a gente só consegue abordar no nível de pós-graduação, no nível de mestrado, de doutorado, né? Mas é importante que a gente saiba que existem pesquisas em níveis avançadíssimos, altíssimos, a respeito das linguagens relacionadas ao audiovisual, né? Isso enriquece ainda mais os conhecimentos e também a prática do que a gente faz com o audiovisual, né? Esses filmes que eu elenquei e que eu recomendei que fossem assistidos, todos eles mostram uma evolução, né? Em todos os níveis, evolução técnica, tecnológica, mas também uma evolução em termos de linguagem, de construção de narrativa, né? E também existe aí uma evolução da criatividade, dos níveis de criatividade, das possibilidades de criatividade, né? Que é o que eu considero mais importante, o elemento mais importante para trabalhar com o audiovisual, na minha opinião, é a criatividade. Você pode saber técnica, tecnologia, você pode saber tudo. Se você não tiver referência, se você não tiver disposição para praticar a criatividade, entendeu? Você vai ficar muito limitado. Então é preciso estar aberto a aprender a desenvolver, né, processos criativos e produzir suas experiências, né, com liberdade. Uma coisa importante também é a liberdade. Todos esses autores, todos eles estão seguindo regras, eles estão dentro de limitações técnicas, limitações tecnológicas, limitações da linguagem, né? Mas todos eles estão livres para desenvolver uma série de experiências. Essas experiências elas são maravilhosas, né?
Um desafio muito grande que a gente tem nos dias atuais é o desafio de formação de público para as peças audiovisuais, né? A gente muitas vezes não percebe que a evolução dos equipamentos, a evolução das tecnologias, elas criam facilidades, mas elas também nos colocam novos desafios, muitos desafios, né? Então, hoje, se a gente for parar para pensar sobre essas pequenas peças audiovisuais que são veiculadas na internet, esses pequenos vídeos que são feitos para o TikTok, para as redes sociais, esses pequenos vídeos, eles são feitos por pessoas que não têm consciência nenhuma do que é o audiovisual, nem enquanto técnica, tecnologia, linguagem, ou a história, ou a filosofia, né, ou as filosofias. As pessoas não estão preocupadas com isso, elas simplesmente ligam, fazem a gravação da imagem, fazem a gravação do som, e depois elas publicam. Tem pessoas que nesse procedimento simples, eles conseguem muito mais público hoje, uma pessoa desconhecida, ela consegue muito mais público do que o Charlie Chaplin conseguiu na vida inteira, né? Então são fenômenos assim que são muito interessantes, que nos desafiam, né? E que são que dão a graça, né? Para quem trabalha com audiovisual, para quem trabalha com comunicação. Então, essa foi a nossa segunda aula. Eu queria mostrar para vocês um pouco, falar, né, comentar um pouco sobre esses desenvolvimentos, né? E a partir de agora, a gente vai continuar mostrando alguns filmes, não tantos filmes, assim, uma lista extensa, mas em cada aula eu vou recomendar um filme, né, um ou no máximo 2 filmes para a gente assistir. A gente vai ver vários tipos de experiência, mas na próxima aula eu quero falar a respeito de produção audiovisual e a gente vai começar pelo projeto, né? Então, na próxima aula, não perca, assista, porque o projeto ele é muito importante, inclusive para a gente poder participar de editais que possibilitam a gente conseguir verba, conseguir dinheiro para poder realizar os nossos projetos de audiovisual. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou deixar embaixo na descrição mais um filminho para vocês assistirem. Hoje eu vou pedir para vocês assistirem o Metrópolis, do Fritz Lang, né? Que é um filme maravilhoso também. E esses filmes que eu peço para vocês assistirem, eles vão sendo a base de um repertório para a gente pensar mais profundamente as questões do audiovisual adiante, tá bom? Nas próximas aulas. Então é isso, obrigado, até a terceira aula.